Hoje é segunda-feira, é dia do quadro Chame o Psique. E hoje o quadro Chame o Psique vai destacar, Janaína, a habilidade, né? Todo mundo sabe que a habilidade é a qualidade de uma pessoa que revela capacidade para fazer alguma coisa. E olha só, hoje nós vamos mostrar as habilidades desenvolvidas por meio de aptidões e também amor pelo que fazem. Por trás desse jeito simples, uma habilidade que para muitos já é considerada difícil, mas para Mariane, desenhar é como escrever. Desenhar é onde eu me expresso. Eu não sou muito boa em falar, mas desenhar para mim é onde eu me expresso e é onde eu consigo me conectar com as pessoas. As pessoas falam... Eu sempre falo que quando eu gosto de alguém, eu desenho para ela. Então, se alguém já ganhou um desenho meu, porque realmente é muito importante para mim. Mariane tem 25 anos e desde criança gostou de desenhar. Os traços firmes e também delicados, mas parecem de uma artista experiente. Uma habilidade que a universitária desenvolveu ainda no colégio e com os anos foi ficando mais refinada. O que antes ficava só no papel, agora passou para o computador, uma maneira de melhorar o desenho e também arquivar as obras. É aqui no quarto que a Mariane costuma desenvolver o seu trabalho. Desde a infância, ela nunca precisou de muita coisa para desenhar. A inspiração sempre foi a imaginação. A habilidade se desenvolveu com o tempo e ela nunca precisou de um curso profissionalizante. Mariane é autodidata e desenvolveu a própria técnica e ainda consegue lucrar com isso. Já Alan Victor pretende ganhar reconhecimento com a poesia. Quero ver a linda lua, do alto de um mirante, ao ver esse belo luar que é tão exuberante. Eu vou para o olho d'água, eu vou me divertir, mas eu quero conhecer a praia do Araçagi. Ele tem 13 anos e há 3 usa as palavras para expressar sentimentos. Em cada palavra, um turbilhão de sentimentos, emoções. Inspiração que existiu desde sempre. Minha mãe, ela me deu um livro dela de Josué Montella. Eu comecei a ler e comecei a fazer umas rimas. Quem não usa o lápis utiliza o pincel para colocar em prática o talento. Esse gestor em educação conhece um aluno que é fera na pintura. Além de se destacar na arte, também é um aluno nota 10 em todas as disciplinas da escola. Mas lidar com tanto reconhecimento nem sempre é fácil. A produção dele artística é gigantesca e ele não tem só um estilo de pintura. Ele tem um abstrato, ele tem de paisagens, então é uma superação muito grande que ele tem dentro da própria família dele, que não acreditava nele no início. Artistas ou simplesmente pessoas habilidosas, para eles isso não importa. Mariane, Alan Victor e tantos outros. O que eles querem mesmo é a liberdade para criar. Por isso, seja com lápis ou pincel na mão, ou até escrevendo histórias, o importante é deixar a imaginação livre. Parabéns aí aos talentosos. E aqui no estúdio a gente convidou para falar deste assunto o psicanalista Ernesto Mandelli. Bom dia, professor. Bom dia, Soares. Tudo bem, Janaína, telespectadores? Seja bem-vindo aqui, é um assunto Obrigado. Muito interessante. E eu gostaria logo de saber a diferença entre aptidão e habilidade. Aptidão, a pessoa nasce com aquilo, né? Então, por exemplo, o que nós vimos na reportagem são pessoas com aptidão. Agora, elas precisaram estudar, praticar para que possam desenvolver esta habilidade de uma forma adequada e produtiva. Todo mundo, então, pode desenvolver essa habilidade? Todos nós podemos desenvolver a habilidade à medida que a gente treine, né? Agora, mesmo que você desenvolva habilidade e que você não tenha aptidão, você nunca vai conseguir os resultados daquela pessoa que tem aptidão. Por exemplo, todos nós temos a aptidão para correr uma maratona, mas nós só vamos conseguir correr essa maratona se nós treinarmos, se nós desenvolvermos essa habilidade.
Olha, o Carlos Augusto do Vinhais quer saber se essas habilidades surgem desde criança ou são desenvolvidas ao longo da vida. A habilidade é desenvolvida a partir do nascimento, né? Nós vamos desenvolvendo as habilidades. Agora, as aptidões, acredita-se que nasçamos com elas. É possível fazer, então, um teste de aptidão? É possível. Antigamente tinha esse teste para ver da capacidade profissional, era um estudo das aptidões da pessoa, né? Medida do que ele lia, do pensamento, tinha um pensamento abstrato, lógico. Então, é possível você saber as aptidões que você tem. E aí a importância do mestre, o professor, né? Tem que estar olhando, vendo a habilidade, a aptidão daquele aluno. Lembrando que o primeiro mestre é nosso pai e a nossa mãe. Então, eles têm que ter essa percepção e encaminhar. Então, se isso não acontecer, pode encaminhar mais tarde e se perder bastante deste talento que se tem, justamente pela falta de habilidade. A Andréa Costa do Vinhais mandou pergunta aqui pra gente. Ela conta que tem algumas atividades em que ela faz durante horas, sem nem ver o tempo passar. E ela quer saber se isso pode ser habilidade. São habilidades e habilidades que ela gosta, que ela tem prazer, porque quando nós temos prazer, nós não percebemos o tempo passar. Agora, quando você faz alguma coisa, mesmo que você tenha uma habilidade, que você treinou, mas você não vê o tempo passar, o tempo se arrasta, significa que você não gosta. Então, você pode ter habilidades que você sente prazer, que você gosta, e outras que você não gosta. E se bloquear essa aptidão? A pessoa pode ter uma vida toda bloqueada, ou seja, não vai desenvolver nada? Pode, porque a aptidão, assim como a habilidade, elas estão bastante ligadas ao aspecto emocional. Então, se você trava, se você tranca, se você não desenvolve, você pode ter problemas emocionais de frustração, né, de insatisfação, quer dizer, uma série de coisas podem ocorrer a partir daí. Então pode ser um péssimo profissional até. Pode como ser ser um humano péssimo, também. Um péssimo profissional, porque se você não for bem com você mesmo, você não vai ser um bom profissional. Né? A gente tem uma outra pergunta que é assim: como desenvolver a habilidade de relacionamento interpessoal? Bom, as habilidades interpessoais, aquelas que são responsáveis pelo relacionamento, elas dependem muito da nossa estruturação emocional. Então, muitas vezes, né, vamos dizer assim, uma criança que passou a ser o centro da família, ela vai ter provavelmente dificuldades. Por quê? Porque vai faltar um determinado nível de empatia, né? Ela vai querer só as coisas para ela, primeiro ela, no primeiro lugar ela sempre. Então, as habilidades de interrelacionamento, elas dependem da estruturação emocional que se teve. O Josué Silva, morador da Coab, quer saber como eu descubro as minhas habilidades. Você tem que praticar, né? Então você vai descobrir a sua aptidão e a partir da prática desta aptidão é que você vai desenvolver habilidades, né? As habilidades são ações, são comportamentos que você faz. Temos outras perguntas aqui também. Quais são as habilidades imprescindíveis para qualquer profissional? Pergunta do José Joaquim dos Santos, morador do Olho d'Água. A primeira são as habilidades técnicas, aquelas relacionadas à sua profissão. E a segunda são as habilidades humanas. E as principais, a principal dessas habilidades humanas é justamente a habilidade de interrelacionamento. E já a Sueli Cristina, do Angelim, pergunta: minhas habilidades não são rentáveis. Devo insistir nelas ou abandoná-las? Bom, quando você tem uma habilidade que não é rentável, né, você vai ter que se adequar porque você precisa sobreviver, você precisa viver. Então você tem que repensar, ver se realmente você tem esta habilidade ou se você tem esta aptidão, porque muitas vezes a pessoa busca desenvolver habilidades quais ela não tem aptidão, né? Então, por exemplo, se você tem uma criança que tem aptidão para futebol, não adianta alguém que não tenha treinar. Ela vai até poder jogar um pouquinho melhor, mas ela não vai conseguir chegar nunca ao nível daquela pessoa que tem aptidão. Então, talvez o que aconteça com ela seja isso.
ela fez um treinamento, ela desenvolveu habilidades que ela não tem aptidão. Então, ela tem que repensar isso. Doutor, a gente está em um período muito tecnológico em que pais e filhos, mestres, professores e alunos têm menos contato físico, menos contato visual e muito mais tecnológico. Você acredita que isso pode causar uma dificuldade ou pelo menos um retardamento na hora de pais e professores identificarem habilidades nas crianças? A habilidade de mexer com a tecnologia já é uma habilidade, né? Então, essa capacidade... Hoje o que a gente tem é essa percepção dos jovens. Eles têm uma habilidade muito maior do que nós de uma geração anterior. Justamente por quê? Porque eles já nascem no meio da tecnologia e isso ajuda a ter essa aptidão, que é a base para o desenvolvimento das habilidades. O Sérgio Pinheiro, morador do centro aqui de São Luís, pergunta e também faz uma afirmação. A afirmação é o seguinte: a habilidade seria fazer uma atividade naturalmente, sem grande esforço e se sentir à vontade quando se faz. E a pergunta, ele quer saber se as habilidades são herdadas dos pais. É a confusão entre aptidão e habilidade, né? Quer dizer, a aptidão acredita-se que tem a ver alguma coisa com os pais ou com os avós, né? Que é algo que possa ser transmitido de uma geração para outra. Não é questão genética, mas uma transmissão de geração. E a habilidade é algo que você vai ter que treinar para desenvolver bem essa aptidão e poder usá-la de uma forma satisfatória. A Sônia Maria, ela quer saber qual é a sua habilidade e como o senhor descobriu a sua habilidade. Bom, a minha habilidade é o que hoje se chama de habilidade intrapessoal, né? De você conseguir, através da escuta, perceber os estados emocionais das outras pessoas. Então, isso ajuda, por exemplo, na minha atividade como psicanalista clínico, ajuda nesse desenvolvimento, né? Mas é óbvio que eu tenho outras habilidades, né? Tenho habilidades que foram treinadas, mas não são de talentos, por exemplo, como atividade física, né? Então, não há um talento, então, para mim, sempre é um esforço ter uma atividade física, né? Já que eu não tenho essa capacidade de fazer de uma forma eficaz. Olha, uma pergunta interessante aqui, que eu achei, no caso, da Maria Cristina Santos. Ela quer saber o seguinte: quando a preguiça pode afetar nas habilidades? Realmente, aí é uma questão de estrutura emocional, né? Porque a pessoa que ela é preguiçosa, se ela não tem nenhum problema físico, né, por exemplo, depressão, anemia, alguma coisa, ela está mais ligada à questão da motivação, à questão do emocional. Então, quando a pessoa tem a preguiça, realmente ela vai ter dificuldade, né? Então, por exemplo, a questão, vamos dizer, eu não tenho preguiça de acordar cedo, mas não é uma coisa agradável para mim, né? Então, as pessoas têm essas características. E a gente só tem a agradecer ao senhor por essa entrevista aqui no Bom Dia. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom dia. Na segunda-feira, o quadro Chame o Psique volta ao Bom Dia Mirante. Sugira um tema pelo e-mail bomdiatv